hoje em dia, que tá tudo no politicamente correto, lá vou eu mexer nesse vespeiro. Pode mexer, sem medo. Mas, para um humorista, porque realmente eu entendo o lado das pessoas que não gostam, porque tem muita gente que realmente fica ofendido, eu entendo. Agora, isso aí não corta um pouco, assim, tem um limite, tem coisas que só são realmente engraçadas e não passam para um lado que seja, vamos dizer assim, maldoso. Você tem essa licença poética, você sendo um comunicador, uma pessoa engraçada, porque hoje em dia não pode falar nada. Pode. Pode falar? Pode. Tudo pode. Tudo pode. Pra mim é mais uma coisa que criam para que crie uma sensação que chama-se espiral do silêncio, o nome disso aí. Aí você fica com uma sensação de que você não pode falar nada. Eu tenho essa sensação, não pode falar nada. Então, porque você está sendo impactada pela espiral do silêncio. Dá uma estudada sobre isso aí que você vai ver que se você entender como ela funciona, você se livra dela. Não, e você não queria nem falar nada ruim, porque na realidade eu entendo que eu não sou assim, eu não tenho esses pensamentos ruins que a gente tá combatendo. Tem umas pessoas que a gente entende que tem algumas coisas, né, tem preconceito, mas às vezes, como é que faz piada? Eu me lembro, na época, faziam piada de português, ninguém ligava. Não, porque são de moda mesmo. Mas ninguém ligava, o português, né, hoje em dia se fizer uma piada... você vai contra Portugal. Então. Não tá nem aí. Tem que Então, fazer. loira, português... Tem que fazer piada de tudo. Tem que fazer piada. Pode, né? Pode. Pô, conte que pode isso lá no teu... Eu já falei isso até no Bial. Porque ele veio falar sobre isso. Eu falei assim, pergunta que eu faço a você também. Humor é arte? É tipo cantar, Qual eu é o acho. limite da arte? Então, não sei, eu tô te perguntando, você que faz humor. Não. A arte não pode ter limite. A piada, vou dar um exemplo. Eu sou muito agradecido ao... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Que deu-lhe uma porrada no Oscar lá. Will Smith. Eu sou muito agradecido ao Will Smith pelo ato que ele fez de dar uma porrada no humorista. Por quê? Porque aquilo é um divisor de águas muito importante para o humor. Para mostrar o humor, ele tem um papel que as pessoas precisam se atentar, que é a hipocrisia humana. Quando o humorista fala alguma coisa, vou dar um exemplo, ele criticou o cabelo da mulher. Sim. Porque ela estava sem uma peruca, eventualmente, será? Você não me lembra. Vamos combinar entre nós. Quanto daquelas mulheres ao entorno, pessoas em torno daquele Oscar, falou assim, pô, ela poderia ter colocado uma peruca, não tá legal esse cabelo. Mesmo sabendo. Sim. Na mente humana, na maldade. Não, as pessoas falam várias coisas. Por dentro, na cabeça, às vezes, assim, nossa, que cabelo, por que ela veio? Sim. Ele foi lá e tocou nessa ferida. Sim. Essa é a propriedade que o humor tem. Expor a nossa hipocrisia interna. Só que o humorista, ele leva a pancada porque ele é a infantaria. Ele é o cara que tá se expondo por aquilo. Por isso que as pessoas riram. Tá falando que a pessoa mora queria na falar tua maldade. Só que assim, é uma crítica à nossa própria hipocrisia. Tá, mas se você fosse a mulher dele, talvez você não gostasse. Ser ridicularizada. Provavelmente, mas ela assim, ela é uma mundo. pessoa pública, né? Ela é uma atriz. Tá, mas essa desculpa que você é uma pessoa pública Calma. tem que aguentar tudo Calma é chato que- também. Não, mas vamos chegar lá. Teve um jornalista, que eu não vou citar o nome, muito famoso. Já até imagino. Não, você não conhece, não. Ele é conhecido, mas acho que você não conhece. Tá. Eu estava na emissora que eu trabalho e estavam tendo um encontro e eu cheguei nessa redação no dia seguinte. Certo. Ele chegou, numa hora ele levantou e falou assim, isso precisa acabar. Assim mesmo. Certo. Aí eu falei, acabar por quê? Aí ele falou assim, porque tem que ter empatia com a pessoa. Sim. Eu falei assim, eu tenho que ter empatia? Humorista? Sendo que a função do humor é a reversa. Não, é muita falta de empatia de vocês. Eu falei assim, e se eu provar pra você que o jornalista tem muito menos empatia do que um humorista? Aí ele falou assim, como assim? Aí eu provei pra ele que um jornalista tem muito menos empatia do que um humorista. Como que você provou? Da seguinte forma, vamos dizer que um jogador de futebol famoso, Deus que me perdoe, mas vou citar uma suposição, uma coisa que também pode acontecer, mata a esposa. Tá. Deixa 2 filhas órfãos, a família da pessoa órfã, a pai e a mãe da menina e tal. E esse cara escapuliu, ele fugiu. Certo. Tá foragido, certo? E a polícia pega esse cara. Esse jornalista consegue um furo de reportagem. Certo. Perfeito? Fiz uma entrevista com um cara foragido. Certo. Quando ele chega na TV, 2 policiais botam a arma na cabeça dele e falam assim, onde tá o vagabundo? Você conta ou não conta? Ele falou, não. Eu falei, cadê a sua empatia, cara? Claro que conta, não? Não, jornalista não pode Mas eu contar. contava fácil. Preservação de fonte. A fonte é o bandido? Não, a fonte é o jornalismo, ele não pode contar a fonte. Sim. E por lei.
Aí eu falei assim, mas cadê a sua empatia? Você não vai entregar o bandido? A família tá triste, filho órfão. É. Aí eu falei pra ele, tá vendo? O nome disso é foro. Por que o advogado defende o bandido? Porque é foro, é o trabalho do cara. O humorista tem que ter foro, Luciana. Eu entendo. É o foro, como o jornalista também não entrega onde tá o bandido. Eu O entendo. humorista é uma função. O humor é uma entendo. função social. Você sabia que o bobo da corte... Eu me lembro disso. Eles eram bem grosseiros, inclusive, né? Não, o bobo da corte... Olha que Naquela a época. sapiência do rei. Sim. Ele era o único cara que podia zoar o rei. Sabe por quê? Ele era humorista. Não, Por quê? não. Porque é isso que eu falo. Esse é o pano de fundo do humor que as pessoas não percebem. O bobo da corte era a pessoa no reino capaz de sacanear o rei. Sabe por quê? Não. É a esperteza do rei. Roberto, baixa um Roberto aqui. Mas, enfim, por quê? Porque quando o cara contava as piadas sobre o rei, as pessoas riam ou não. Onde as pessoas riam, ele falava, eu tô vulnerável ali. Sim. Isso é sapiência. Ele deixava o bobo da corte zoar. E Ele via. Ele via onde ele tava, que o povo tava, onde ele não tava bem. Não tava rolando. Ele falou, ih, rapaz, a pessoa tá brava comigo por causa disso aqui, tão rindo. Isso é bom. Então, assim, e isso é a função do humor. O próprio rei deixava se sacanear para saber, para se informar do que estavam pensando dele.